brigas, até situações de pecados mais graves. Mas nós vemos no capítulo 13, Paulo falando que para essa igreja, para esses irmãos, às vezes tão complicados, falando que existe um caminho que é sobremodo excelente. Esse caminho é o amor. E Paulo continua ajudando esses irmãos. E agora nós entramos no segundo livro de Coríntios, né? E nesse segundo livro, para esses mesmos irmãos, para essa igreja que precisava de paz, que precisava de amor, o Senhor, ele começa se apresentando como Deus de toda consolação. Irmãos, quem aqui precisa ser consolado? Muitas vezes nós precisamos ser consolados, né? Precisamos relembrar que o Senhor, ele é bondoso, que ele é fiel e que ele tem cuidado de nós. Então, o livro de 2 Coríntios, ele inicia assim. Paulo, ele começa a saudação, né? Como em todas as cartas dele, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, ao irmão Timóteo, a igreja de Deus. Irmãos, a igreja de quem? A igreja de Deus. A igreja, obrigado. A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja não é o lugar de exercer nossas preferências, nossas vontades. A igreja é de Deus. A igreja é o meio no qual Deus pode exercer a sua vontade. Ó Senhor Jesus, então a igreja de Deus que está em Corinto, ou a igreja de Deus que está em Belo Horizonte, amém, nós com todos os santos. A igreja, ela não é um pequeno grupo de pessoas. A igreja, ela é com todos os santos. Em toda a Caia, ou em toda a região da Caia. Ou aqui nós podemos colocar em toda Minas Gerais, né? Semana que vem nós temos o encontro das igrejas. Por quê? O encontro das igrejas. Porque o Senhor, ele fala para a igreja, para todos os santos que estão em uma região. Ele não pega como exclusivo um grupo de pessoas para falar só para aquele grupo de pessoas. Ele pega os santos que têm o coração aberto para exercer a vontade de Deus. Que o Senhor possa encontrar em nós esses com o coração aberto para exercer a vontade de Deus. Aí Paulo continua, né? Graça e paz. Irmãos, o que a igreja precisa? Graça e paz. Os irmãos trouxeram para nós ontem o João, depois o Ronaldo, tocou nesse aspecto da graça. O Senhor, ele é a própria graça dispensada a nós. A igreja precisa mais de Cristo. Ele precisa ser o centro. Ele precisa ser exaltado. A igreja precisa de graça e paz. O Deus da paz. O Emanuel. Um menino nos nasceu, né? Príncipe da paz. Então, quando Paulo fala isso para a igreja, é porque ele via toda aquela situação. Assim, Coríntios, vocês estão preocupados com dons? Vocês estão preocupados em saber quem está certo? Vocês estão preocupados com as preferências? Mas uma coisa só vocês precisam: Cristo. É aquele que traz a paz e que traz a graça. Ó Senhor Jesus. Amém. No versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Ó Senhor Jesus. Esse Pai das misericórdias, ele significa a fonte da graça e do perdão. Irmão, se está faltando graça no nosso viver, está faltando perdão no nosso viver, é porque nós não estamos ligados à fonte. Ele é o Pai das misericórdias. E nós vemos que com a medida com que nós exercemos a misericórdia, é a mesma medida que o Senhor vai usar conosco, né? Imagina naquele dia nós chegarmos, aí tem um vidrinho assim, né? Exemplo. Aí o Senhor, eu sei que eu não cresci suficiente, tem misericórdia de mim. Aí o Senhor vai olhar, vamos ver quanto de misericórdia você exerceu. E onde é o lugar que nós mais precisamos exercer misericórdia?
Em casa, né? Em casa nós, o Ronaldo comentou ontem, né? Nós mostramos tudo aquilo que está em nós. E quão difícil é exercer misericórdia em casa, irmão. Quão difícil é exercer o perdão. Tem um hino infantil que nós cantávamos, eu acho ele muito rico, eu sempre desfruto dele, que é: onde há o amor de Deus, há também perdão. Onde há o perdão de Deus, há reconciliação. É tão forte esse amor, vence todo ódio e rancor, e semeia a paz do Senhor entre os irmãos. Irmãos, esse Deus maravilhoso. Amém. Depois a gente pode cantar ele. Esse Deus maravilhoso, Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, Ele quer crescer em nós a tal ponto que nós sejamos esses, que semeia paz entre os irmãos, que exerce misericórdia, começando da nossa casa. Às vezes, vamos para a reunião, quem que atrasa mais? Alguém atrasa, né? Aí alguém tem que entrar no carro e ficar buzinando. Alguém atrasa. Aí tem que exercer misericórdia, né? Tem que exercer amor, irmãos. Sem isso, não tem expressão de Cristo. Se nós vivermos em constante conflito, sem exercer amor, sem exercer misericórdia, nós vamos chegar aqui e espetar uns aos outros o tempo inteiro. Mas graças ao Senhor, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Irmãos, nós temos tribulações ou não? Quem aqui passa dificuldade? Todo mundo, né? Passa luta, é luta em casa, luta no trabalho, é lutas externas, lutas internas, lutas muitas vezes com aquilo que nós mesmos estamos sentindo. Muitas tribulações, às vezes fica aquele peso, né? Mas essa semana, Senhor, o que eu estou sentindo? Não sei nem explicar. Irmãos, o Senhor permite que a gente passe por tribulação. Pedro fala isso, né? Não estranheis o fogo ardente entre vós. Tribulações igual a vossa está espalhada em toda a irmandade. Não é privilégio seu ou meu. Toda irmandade passa por isso. Mas tem um objetivo, irmãos. Não é para a gente ficar prostrado lá, ai, tadinho de mim, estou passando tribulação. Não, irmãos. Nós precisamos entender o porquê. Para que Deus permite. No versículo continua, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação. Por intermédio da consolação, que nós mesmos somos consolados por Deus. Semana passada o Juninho compartilhou conosco sobre uma comissão, né? Quando você recebe o Senhor te deu uma missão, uma comissão. E cada um de nós tem que exercer ela. Não tem como a gente fugir de Deus. Jonas, né? Pode querer ir para qualquer outro lugar, irmãos. Deus deu para ele uma missão de ir em Nínive. Se eu e você corrermos, a baleia vai pegar. Uma hora ou outra, ela pega. Até que nós exercemos a função, a comissão que Deus deu para cada um de nós. Cada um de nós sabe o que Deus deu. O que o Senhor coloca no seu coração. E quando passamos por essas tribulações, é um objetivo, não é para a gente sofrer, é para que a gente possa, nessa missão, nessa comissão, exercer misericórdia com aqueles que também irão passar. Por exemplo, eu ainda tenho meus pais vivos, né? Graças ao Senhor. Eu não sei, por mais que eu tente falar, eu não sei consolar, às vezes, alguém que perdeu o pai ou a mãe. Eu posso estar ali, dando apoio, confortando, mas a palavra com peso vai ser com muito mais peso de quem passou pela perda, de quem passou pela experiência.
não é? Às vezes, uma tribulação no casamento, alguém está passando, e você vê os irmãos mais maduros, né? Vai olhar para os jovens e puxa, eu já passei por isso também, né? E eles têm peso para poder ajudar, consolar, confortar, encorajar. Nós precisamos, para isso, estar ligados à fonte da graça e do perdão, que é o Senhor Jesus Cristo. Quando fala esse Deus de toda consolação, né, que Ele nos consola para que a gente possa consolar outros, esse Deus de consolação, no grego é paracleses, né, Deus paracleses, ou seja, é um Deus presente, é um Deus amigo, é um Deus encorajador. Quando eu e você passamos por lutas, quem está presente? É esse Deus. Ele está presente, não só presente, mas Ele está como amigo, Ele está como encorajador. Ele está nos encorajando para que quando você precisar exercer de misericórdia e consolar outros, você está habilitado a cuidar, a abençoar, a encorajar quem passa por tribulação semelhante a que tu passou. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Em momentos, irmãos, de dor, para onde que a gente corre? Muitas vezes, nós esquecemos que nós temos esse Deus de toda consolação. Em momentos de dor, nós podemos correr para o Senhor. Podemos nos livrar de toda distração, de toda raiva, de toda vitimização, palavra difícil. Nós podemos correr para o Senhor. Falar, puxa Senhor, o Senhor é meu amigo. Achei um grande amigo. Jesus o Salvador. O eleito dos milhares para mim. Ó Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor, Ele é suficiente para nos consolar, para nos fortalecer, para nos encorajar. O Senhor, Ele é suficiente. Nós não precisamos de tantas outras coisas, nós precisamos de Cristo. E o Senhor deixou para nós tudo tão rico, tão preparado, tão encorajador em sua palavra. Então Paulo, olhando para aquela situação dos coríntios, ele fala, Coríntios, vocês precisam estar em Cristo. Irmãos, o que eu e você precisamos é de Cristo. É de estar ligados nessa fonte. Ó Senhor Jesus, porquanto, versículo 5, da mesma maneira como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, igualmente, por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. Ora, se somos atribulados, é para que a vossa consolação e salvação, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual vos proporciona perseverança, a fim de que suporteis as mesmas aflições que nós também estamos passando. Pense, irmãos. Paulo está falando para os coríntios, tudo isso que vocês estão vivendo, toda essa confusão, o Senhor tem um propósito. Nós também passamos por tribulações. Paulo chega a falar, né, que sofrimento acima, acho que mais para baixo nós vamos ler, acima do que eles podiam suportar. Por que o Senhor permitiu Paulo passar por isso? O Senhor não amava Paulo? O Senhor não cuidava de Paulo? Ele precisava passar por isso para poder ajudar outros irmãos, consolar outros irmãos. Olha o versículo 7. E a nossa esperança a vosso respeito está firme, visto que sabemos que sois participantes dos sofrimentos, de igual forma o sereis da consolação. Irmãos, não desejamos que desconheçais as tribulações que atravessamos na província da Ásia, as quais foram muito acima da nossa capacidade de suportar, de tal maneira que chegamos a perder a esperança da própria vida. Já passou por essa tribulação? Puxa, Senhor, perdi a esperança da própria vida, porque o negócio é pesado, né? E Paulo falou, não quero que vocês desconheçais isso. Vocês precisam entender que no viver do cristão, no viver do Filho de Deus, vai ter situações de fogo ardente.
Mas nós temos uma garantia: o Deus de toda consolação. Ele está conosco! De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas somente no Deus que ressuscita os mortos. Aleluia! Outro aspecto do porquê que nós passamos pelas tribulações. Nós olhamos ontem sobre quando nós não entramos no Espírito, nós estamos aonde? Na carne. Nós acordamos, muitas vezes nós já acordamos na carne. E essa carne, ela nos leva a confiar em nós mesmos. A carne nos leva a achar que nós somos capazes de fazer alguma coisa. Eu sou capaz de cuidar, eu sou capaz de fazer acontecer. Puxa! A carne nos leva a achar que a gente consegue até conduzir reunião. Irmãos, precisamos nos voltar ao Senhor. As tribulações, Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que essa situação é tão pesada? Para que a gente possa aprender, obrigado, meu irmão, que a gente possa aprender a não confiar em nós mesmos. Possamos aprender a confiar somente no Senhor, no Deus que ressuscita os mortos. Então, irmãos, quando nós aprendemos, temos essa experiência de confiar nesse Deus que ressuscita os mortos, entramos no Espírito. Quando você vem para a reunião com o seu espírito exercitado, você toca nos irmãos. Se aquele irmão teve uma semana pesada, ele chega na reunião às vezes mortinho, o que acontece com ele? Ganha vida. Por quê? Porque o espírito dentro de você está tão exercitado, o Senhor está borbulhando, que quando você compartilha, quando tivemos esse exercício, irmãos, nós vamos compartilhar. Precisamos abrir a boca e falar Cristo uns para os outros, porque esse Deus, Ele ressuscita os mortos. Quantas vezes nós não chegamos na reunião mortinhos da Silva? Né? É ou não é? Chega às vezes até com um caixãozinho assim, né? Misericórdia. Ossos secos em Ezequiel, né? Aí o Senhor fala, ó, profetiza. Foi isso que o Senhor falou para o profeta? Profetiza. Então não venha para a reunião para consumir uma bela mensagem, esperar que 5, 6 irmãos vai fazer a reunião acontecer. Não! Você e eu, irmãos, precisamos aproveitar cada momento para suprir vida para os irmãos. Amém. Compartilhar Cristo para os irmãos. Versículo 10. Ele nos livrou, seguirá nos livrando de tão horrível perigo de morte. Imagina Paulo falar isso aqui depois de ter falado que já tinha passado a situação de desistir da própria vida. Perdeu a esperança da própria vida. Aí agora ele fala assim, olha, sabe por que a gente continua? Sabe por que a gente persevera? A gente aprendeu a estar ligado na fonte. Nós nos voltamos para a fonte. E ele nos livrou e seguirá nos livrando de tão horrível perigo de morte. É nele que depositamos toda a nossa fé, que continuará nos livrando. Contando também com a ajuda das vossas orações por nós. Precisamos orar uns pelos outros, né? Para que, pelo favor que nos foi concedido, pela intercessão de muitos, da mesma forma, por muitos, sejam oferecidas ações de graça a nosso respeito. Irmãos, Paulo, de forma maravilhosa, fala para os coríntios que a maneira como eles estavam vivendo no primeiro livro, agora no segundo livro, ele já inicia falando o quê? Coríntios, entendam. Precisamos estar ligados à fonte. Entendam que é por meio de muitos, não é por meio de um só. Não é por meio de meia dúzia. É por meio de todos os santos. É por meio das orações. O Senhor, Ele vai dar louvor, vai dar graças a Deus quando Ele vê a sua igreja edificada. Quando Ele vê a igreja expressando o seu amor, cuidando uns dos outros, suprindo Cristo uns para os outros. Oh, Senhor Jesus! Então, irmãos, o propósito dessa consolação é para que a gente possa ser ativo em Cristo. Participamos da vida de Cristo não apenas em seu triunfo, mas em sua dor. Nós, muitas vezes, queremos participar de Cristo só no triunfo, né? Queremos só receber como é que chama aquela
Os louros, né? Os louros. Mas quem quer receber a cruz? Irmãos, antes dos louros, existe a cruz. Por isso que o Senhor fala, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz dia após dia, né? E siga-lhe. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, qual que é a esperança, né? Se somos afligidos, é para a consolação e salvação dos coríntios, né? Dos irmãos. E esse sofrimento é para que gere um testemunho. Fala, nós sofremos em Cristo. Nós tomamos a cruz, mas não é em vão. Porque quando vemos os irmãos desfrutando, irmão, isso traz uma alegria imensa para nós. Quando vemos cada membro funcionando, que alegria, que privilégio poder participar dos sofrimentos de Cristo, mas também receber essa consolação. O Ronaldo ontem na comunidade citou um exemplo, eu ganhei muito na hora que ele estava conversando depois. Você quebrou o braço, né? Quando você quebra, fica engessado. Quando tira o gesso, como é que o braço fica? Fica até afina, né? Mas ele fica duro, inflexível. Será que nós somos inflexíveis uns com os outros? Somos duros uns com os outros? O braço fica... Aí você tem que fazer fisioterapia, né? Só que o Ronaldo trouxe uma expressão nova ontem que eu não conhecia. Como é que é? Tem que fazer a pneumoterapia. Que vem de exercitar o espírito. Pneumoterapia. O que é? Esse membro, quando o seu braço volta a funcionar, não é uma alegria? Puxa, irmão, meu braço estava duro, inflexível. Quando ele volta, exercitou, eu consigo novamente ter funcionalidade, consigo pegar um copo, consigo pegar as coisas, né? Que alegria que eu fico, meu braço voltou a funcionar. Irmãos, quando nós voltamos a funcionar, o Senhor se alegra. E nós nos alegramos com o Senhor. Amém. Aleluia! Amém. Irmãos, eu vou finalizar aqui para os irmãos completarem. Amém? Senhor Jesus, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor é o Deus de toda consolação. Amém. O Senhor é aquele que nos consola, nos permite passar situações, mas está sempre presente como nosso amigo. Senhor, nós louvamos a Ti essa manhã. Louvamos porque o Senhor quer trabalhar dentro de nós. O Senhor deseja que nós exercemos a nossa função no Teu corpo. O Senhor nos ajude a exercitar o nosso espírito, a exercer misericórdia uns para com os outros. Senhor, nos encha com Teu amor. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Como é que nós vamos fazer? Vai direto? Amém?